Olá, meus queridos irmãos e amigos, sejam todos bem-vindos mais uma vez aqui no nosso canal Mundo das Testemunhas de Jeová. Nesse vídeo, estaremos preparando o nosso estudo bíblico de congregação da semana 3 a 9 de março. Estaremos considerando o capítulo 23, do parágrafos do 9 ao 15. Então vamos para o nosso vídeo. Muito bem, sejam bem-vindos aqui no nosso canal. Espero de coração que esteja tudo bem com você, com seus familiares, que Jeová possa continuar abençoando a vida de cada um de vocês e que assim juntos possamos continuar fazendo a vontade do nosso Deus. Como dito, estaremos agora fazendo o nosso estudo no capítulo 23, que tem o seguinte tema: Ouçam minha defesa. Sendo que hoje nós estaremos iniciando no parágrafo número 9, que tem um subtítulo: Não é verdade o que se fala sobre você. Então, com certeza, teremos estudo muito interessante. Prepare bem seus comentários, para que assim você possa participar em sua congregação, fortalecendo não só a sua fé, mas também a de seus irmãos e, principalmente, louvando o nosso grandioso Deus Jeová. Então, pegue aí o seu livro, o seu telefone, e vamos iniciar as nossas considerações. Iniciando, vamos fazer a leitura do parágrafo número 9. Que dizer do que se falava sobre Paulo estar ensinando os judeus entre as nações a não circuncidar seus filhos nem seguir os costumes estabelecidos? Paulo era um apóstolo para os gentios e, para eles, Paulo reafirmava a decisão de que os gentios não precisavam obedecer à lei. Ele também expunha o erro de qualquer um que tentasse persuadir os cristãos gentios a realizar a circuncisão como sinal de obediência à lei mosaica. Nas cidades que visitava, Paulo também pregava as boas novas aos judeus. Ele com certeza explicava aos judeus receptivos que a morte de Jesus havia tornado a lei obsoleta e que a pessoa podia obter uma posição justa por meio da fé, não por obras da lei. Então, a primeira pergunta: o que Paulo ensinava a respeito da lei mosaica? Então, Paulo ele ensinava que os gentios que eles não precisavam seguir a lei. E para os judeus, ele explicava que a morte de Jesus havia tornado a lei obsoleta e que a pessoa podia obter uma posição justa por meio da fé, não por obras da lei. Leitura do parágrafo 10. Ao mesmo tempo, Paulo mostrava consideração por aqueles que se sentiam bem observando alguns costumes judaicos, como não trabalhar no sábado ou evitar certos alimentos. E ele não estabelecia regras sobre a circuncisão. Na verdade, Paulo circuncidou Timóteo para que os judeus não ficassem desconfiados de Timóteo, cujo pai era grego. A circuncisão era um assunto de decisão pessoal. Paulo disse aos Gálatas: nem a circuncisão, nem a incircuncisão são de valor algum, mas sim a fé que age por meio do amor. No entanto, ser circuncidado para estar de acordo com a lei ou apresentar essa prática como algo necessário para ter a aprovação de Jeová revelaria falta de fé. Pergunta: que atitude equilibrada Paulo tinha sobre assuntos relacionados à lei e à circuncisão? Então, Paulo ele não estabelecia regras. Ele respeitava quem não trabalhava no sábado ou evitava certos alimentos. Ele mesmo circuncidou Timóteo para que os judeus não ficassem desconfiados. Tudo isso mostra que Paulo era equilibrado. Leitura do 11. Assim, o que se falava, embora não fosse verdade, perturbava os cristãos judeus. Por esse motivo, os anciãos deram a seguinte orientação a Paulo: há conosco 4 homens que têm um voto a cumprir. Leve esses homens com você, purifique-se cerimonialmente junto com eles e cuide das despesas deles, para que tenham a cabeça raspada. Assim, todos saberão que não é verdade o que se fala sobre você, mas que você está andando corretamente e também está obedecendo à lei. Pergunta: que orientação os anciãos deram a Paulo e o que estava envolvido em segui-la? Então a orientação foi para levar 4 homens para se purificar cerimonialmente.
raspar suas cabeças. Então, ao fazer isso, as pessoas veriam que ele estava obedecendo à lei. Leitura do 12. Paulo poderia ter alegado que o verdadeiro problema não era o que se falava a respeito dele, e sim o zelo dos cristãos judeus pela lei mosaica. Mas ele estava disposto a ceder, desde que não tivesse de violar princípios divinos. Algum tempo antes, ele tinha escrito: para os debaixo de lei, me tornei como debaixo de lei, embora eu mesmo não esteja debaixo de lei, para ganhar os debaixo de lei. Em harmonia com isso, Paulo cooperou com os anciãos de Jerusalém e se tornou como que debaixo de lei. Ao fazer isso, ele estabeleceu um excelente exemplo para nós, hoje, no que diz respeito a cooperar com os anciãos e a não insistir em fazer as coisas do nosso jeito. Então a pergunta: como a reação de Paulo à orientação dos anciãos em Jerusalém demonstrou uma atitude flexível e cooperadora? Porque Paulo ele não questionou a orientação dada, mas aceitou e fez exatamente o que foi orientado. E ao fazer isso, ele deixou um excelente exemplo para os irmãos em cooperar com os anciãos. Subtítulo: Ele não merece viver. Leitura do parágrafo 13. As coisas não foram bem no templo. Perto do fim do período do cumprimento dos votos, judeus da Ásia viram Paulo e falsamente o acusaram de levar gentios ao templo, provocando um tumulto. Se o comandante militar romano não tivesse intervindo, Paulo teria sido espancado até a morte. Ainda assim, o comandante romano prendeu o apóstolo. A partir daquele dia, levaria mais de 4 anos para Paulo ganhar liberdade novamente. E ele ainda não estava fora de perigo. Quando o comandante perguntou aos judeus por que estavam atacando Paulo, eles gritaram diferentes acusações. No meio daquele tumulto, o comandante não conseguiu entender nada. Por fim, o apóstolo teve de ser literalmente carregado para um lugar mais seguro. Quando Paulo e os soldados romanos estavam para entrar no quartel, Paulo disse ao comandante: peço-lhe que me permita falar ao povo. O comandante concordou e Paulo corajosamente passou a defender sua fé. Pergunta parte A: por que certos judeus causaram tumulto no templo? Porque os judeus acharam que Paulo estava levando gentios para o templo e se não fosse o comandante militar, Paulo ele teria com certeza sido espancado. Parte B: como a vida de Paulo foi salva. Então, como vimos, um comandante militar romano interveio, prendeu Paulo e levou para um lugar seguro. Se não fosse isso, com certeza Paulo teria sido espancado e provavelmente morto. Leitura do parágrafo 14 e 15. Ouçam minha defesa, começou Paulo. Paulo se dirigiu à multidão em hebraico, o que fez com que eles se acalmassem. Ele explicou com franqueza por que se tinha tornado seguidor de Cristo. Ao fazer isso, Paulo habilmente mencionou pontos que os judeus poderiam verificar se desejassem. Paulo havia estudado aos pés do famoso Gamaliel e tinha perseguido os seguidores de Cristo, conforme alguns dos presentes provavelmente sabiam. Mas, quando estava a caminho de Damasco, ele teve uma visão do ressuscitado Jesus e falou com ele. Os companheiros de viagem de Paulo viram uma luz brilhante e escutaram uma voz, mas não entenderam as palavras. Depois disso, Paulo, que estava cego por causa da visão que havia tido, teve de ser conduzido por seus companheiros até Damasco. Lá, Ananias, um homem conhecido pelos judeus daquela região, milagrosamente curou Paulo. Paulo prosseguiu dizendo que, depois de seu retorno a Jerusalém, Jesus apareceu a ele no templo. Nesse momento, os judeus ficaram muito agitados e clamaram: elimine este homem da terra, pois não merece viver. Para salvar Paulo, o comandante fez com que ele fosse levado ao quartel. Decidido a descobrir o motivo do ódio dos judeus contra Paulo, o comandante ordenou que Paulo fosse preparado para ser interrogado sob açoitamento. Paulo, porém, aproveitando-se de uma proteção legal que tinha à sua disposição, revelou que era cidadão romano. De modo similar hoje, os adoradores de Jeová têm usado as proteções legais disponíveis para defender a fé. Ao saber da cidadania romana de Paulo, o comandante viu que teria de encontrar outra maneira de obter mais informações.
No dia seguinte, ele apresentou Paulo perante o Sinédrio, o Supremo Tribunal dos Judeus, que se reuniu especialmente para isso. Então a pergunta parte A: o que Paulo explicou aos judeus? O apóstolo Paulo, ele explicou muitas coisas, desde o seu ensino com Gamaliel até a visão que ele teve de Jesus, o momento que ele ficou cego, o momento que ele foi curado e o ministério que ele teve durante esse processo. Pergunta B: o que o comandante romano fez para descobrir o motivo do ódio dos judeus? Então o comandante ele prendeu Paulo, iria conduzir ele para que pudesse ser interrogado, mas ao descobrir que ele era cidadão romano também, ele levou Paulo até o Sinédrio, o Supremo Tribunal dos Judeus, que se reuniu exatamente para isso. Então, meus queridos irmãos e amigos, aqui a gente finaliza as nossas considerações. Espero que de alguma forma possa ter sido útil para vocês encontrar as respostas simples e fáceis. Muito obrigado a todos pela presença, fiquem todos na paz de Deus e até um próximo vídeo, se Deus quiser.